carregar seria sacerdotes e levitas. E de que forma? Havia eu vou dizer um pau, assim, um pedaço de madeira, que era coberto com ouro, que era o que poderia a arca ficar em cima. E essa arca não era para ser levado por qualquer homem e nem por animal, e nem em carroça, mas sim pelos levitas e sacerdotes. Foi uma ordem que Deus deu, né? A forma de carregar a presença. Esses homens, eles foram separados para isso, para carregar a presença da forma que Deus instruiu. E Davi esqueceu das instruções. Muitas das vezes Deus fala conosco e Deus diz como fazer, mas a gente acaba fazendo do nosso jeito. E aí o que acontece? A gente vai se frustrar. Porque uma coisa é eu dizer assim, não, será que é da vontade de Deus? Porque o que eu vou fazer é bom. Né? O que eu vou fazer é bom. Davi tinha toda a boa intenção, mas a forma que ele fez não era o que Deus queria. Porque já havia uma instrução, faça dessa forma. Davi, penso eu, não está escrito. Vamos conjecturar que Davi quis poupar os levitas e os sacerdotes de carregar peso, por uma distância muito longa, né? Mas eles foram levantados para isso. Carregar a presença de Deus não é um fardo, não é um peso. É algo que aquele que carrega tem que se alegrar, porque está carregando consigo a presença de Deus. Louvado seja Deus. Eu já vi muita gente dizer assim, porque quando lhe é dada a incumbência de carregar, levar a palavra de Deus, de estar à frente do ministério, a gente vai sofrer demais, vai pagar um preço muito grande. Será que você vai olhar dessa forma? Carregar a presença de Deus é tão ruim assim? É tão ruim. Carregar a presença de Deus é algo bom, porque traz vida para quem está morto, né? O que virá é consequência. É o que a Bíblia já fala, que todo aquele que está em Cristo, ele vai sofrer perseguições, ele vai ser caluniado. Se o próprio Cristo passou por tudo isso, quem é a gente para reclamar de passar por... verdade. Se você prega a verdade, se você anda na verdade, então você já está consciente que vai vir coisas por aí, né? Então Davi, ele quis fazer do jeito dele, né? E preparou a carroça, uma carroça que nunca foi usada por ninguém, né? Ele disse, não, vamos supor que ele imaginou dessa forma, a carroça nunca foi usada para nada, a carroça está pura, pode carregar a presença, e os animais não tem pecado, vamos botar para carregar, né? Mas esqueceu que não podia. Ele estava tão convicto de que era o certo a se fazer e esqueceu que alguém poderia sofrer as consequências, né? Porque Davi era rei, ele não ia botar a mão, mas quem ele ia mandar carregar ia colocar a mão. E a gente viu que Uza, quando ele viu os bois cair e a arca da aliança cair, automaticamente é o que qualquer um faria. Era a presença de Deus. Não vamos deixar cair, né? E ele colocou a mão e naquele mesmo momento ele morreu. Deus é mau? Não, havia uma regra e ela foi quebrada, né? Então, se Deus falou que é de um jeito, faça do jeito que Deus mandou. Aleluia, a irmã Meire passou aqui e falou, né? Ela disse assim, eu poderia ter mudado a direção daquele coelho, mas eu não mudei. Eu pedi para uma coisa e eu fiz, né? E ela falou assim, porque o local de oração tinha sido... Aconteceu alguma coisa e foi fechado, né? Assim, ela se disponibilizou à sua casa. E ali levou a presença de Deus à casa dela. A casa estava preparada, ela preparou o ambiente para receber a presença. Aleluia, né? Então, a gente vai ver que ao mesmo tempo que houve uma morte, então muitas das vezes será que é necessário a consequência ruim surgir para eu entender que não é do meu jeito? Louvado seja Deus, foi o que Davi viu quando Uza morreu. Aleluia! Mas para Davi entender, foi necessário que alguém morresse, né? E aí ele parou, ele disse, como agora? Ele ficou com raiva. Por que, Senhor, Uza? Por que o Senhor matou Uza? Aí ele entendeu que não era daquele jeito que se carregava a presença, né? E a presença de Deus foi para a casa de quem? De Abidedom. O local estava preparado para receber aquela presença. E a palavra diz que por 3 meses a família de Abidedom foi abençoada por Deus, porque a presença estava lá, né? Então que nós não venhamos carregar a presença ou sentir a presença só aqui na igreja, não. A presença do Senhor tem que estar na minha casa, na sua casa, aonde você for, você tem que carregar a presença.
Mas, irmã, eu carrego. Será que as nossas ações condizem com o que nós dizemos? Porque a intenção era boa, mas o resultado foi desastroso. Alguém morreu. Porque não se carrega de todo jeito. A gente vai ver lá em Levítico capítulo 10 que Nadab e Abiú também tinham uma função na congregação, não era assim? Eles levavam o quê? O incensário. E aqui diz assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, colocaram brasas em seus incensários e as salpicaram com incenso. Com isso trouxeram fogo estranho diante do Senhor, diferente do que ele havia ordenado. Por isso o fogo saiu da presença do Senhor e os devorou, e eles morreram diante do Senhor. Havia ou não havia uma instrução? Havia uma instrução. Mas como o ser humano gosta de quebrar regra e fazer do seu jeito, mais uma morte. Uma não, 2 pessoas morreram. Que fogo estranho é esse? É que muitas das vezes a gente não observa, né? A gente se deixa levar pela emoção e às vezes até pela preguiça de não examinar as escrituras e acredita em tudo que é falado. Mas será que é Deus falando? Deus disse para eles o quê? Que eles pegassem fogo na presença de Deus. Aonde tinha esse fogo para botar nesse incensário? No altar. Né? Havia um altar que ali era levado o sacrifício, onde Deus consumia. Descia fogo do céu e consumia. E aquele fogo sempre estava aceso. Então era fogo de Deus para ser levado ao altar. Louvado seja Deus. Não era qualquer fogo. Hoje as pessoas... Aleluia! Até dizem que sente a presença e às vezes é fogo estranho e ela nem percebe. Porque para entender tem que buscar. Né? Paulo já disse, se eu não estiver enganado lá em Efésios, ele diz: orem, peçam a Deus discernimento de espírito. Por quê? Para você não estar confundido. Não acreditar em qualquer pessoa que fala qualquer coisa usando o nome de Deus. Não é assim? E aí eles fizeram o quê? Não foram buscar esse fogo. Eles mesmos fizeram fogo, botaram no incensário, botaram incenso e entraram. Mas havia uma ordem. Tinha que ser do jeito que Deus mandou. Enquanto eu e você fizer do nosso jeito, a gente não vai ver Deus operar. Louvado seja Deus. E às vezes a gente fica até com a cara de pau. Diz assim: Senhor, mas o que foi? O que foi que eu fiz? Porque está dando tudo errado. Porque você está fazendo do seu jeito. Deus já tem falado: fique calado, ore, que Ele faz. Pede direção e não espera. Pede resposta e não espera a resposta. Vai lá e faz. Né? Davi, ele disse o quê? Senhor, se for da tua vontade. Mas ele esperou resposta? Ele não esperou resposta. Ele foi lá e fez. Né? Ele foi lá, tomou a própria decisão. Então vamos lá fazer porque é a vontade de Deus. Mas Deus nem falou que era. Né? Mas se ele tivesse esperado, ele tinha entendido o mistério. Vamos pegar, chamou o sacerdote e Levítico. Só esqueceu de dar a ordem, né? Bora, leve.